Centro foi ensaiado uma aventura manfaia apoio material prevenção Covid-19 para a comunidade de Suco, Groto, posto administrativo Same, município Manufai. Mas que estado de emergência na cidade termina, a equipa se for continua a sensibilizar a informação no distribuir tansa prevenção Covid-19 para a comunidade de Suco, Groto e a Lourenço no Sinhat, Fulan Maio, Tina, Rion Ruaro Nulo, a tu comunidade de Bele continua a prevenir Husi Moras refere. Programa oficial Safobom, Julito da Silva tete katak programa ne realiza tamba kopera hamutu ko Caritas Australia Timor-Leste no Australian Aid, ba programa Disaster Risk Program KDRP, na filag ba programa prevenção pandemia Covid-19 com montante dolar americano atus ne nuluris lima, no preparação ne baseia bakbit organização o parceiro unian, cada aldea se distribui bale sabão no máscara hamutu 5 nulu, saya nesan exemplo atau komunidade sira aplique e sira ne moris lororong no lau satu fahai geral ba komunidade sira. Equipa se formou ho Caritas Australia Timor-Leste lebih maka atu transforma fila fale osam ba programa DRP ni atu hodi halo prepara material itu para atu hodi socializa informação sira ba iha posto hat e incluímos iha suku gruto agora na dau que dia 14 ita continua passamos informação sira e além de nemos ita tu beleha sensibilização ba COVID-19 ba comunidade sira iha suku gruto ba iha aldeia tolo aldeia aldeia 2 no aldeia 3 e dene para sama ka ita tu bele fah informação no ba comunidade sira por satu sira bele halo prevenção ba COVID-19 nerasi dia ita preparação ba material sirnebe maka ba comunidade e dene maka ita prepara sabão e incluímos o bale que tuam para sira tu bele taube atu bele hodi fasilima bebe ba sira ni vida mores e além de total orçamento nebe maka ita tua loka bai programa idone rasi ki $665 nebe maka ita loka mai post suku guru turasi iha ne ita hareba capacidade de organização yang kibit nebe maka atau ita prepara balde nebe maka ladun suficiente bai comunidade sira espera kata comunidade sira bel entende dia ko atividades ni rasi iha balde ita prepara balde 150 e cada aldeia ita belefo iha 50 incluímos sabão sira sabão iha dos sanulo para o site tu bele fahe comunidade ba umakai ni da bele hetan ba dai da sabau ni da ne sai laos dan ita tu bele fahe umakai pro umakai mabe ita fahe ba umakai ni da persah ne sang exemplar ba iha siraninia vida morlor para tu ne sira bele ita bele de 70% sira bele utiliza informação ne be maka us equipa se fo bom fahe. Entretanto, material sira nebe equipa se fubon distribui ba comunidade sira makanesan máscara, balde, sabão, hamutuk, atus ida limanulu, no equipa continua sensibilizamos meios prevenção nian ba comunidade sira atu fase liman, ho sabão tem que taka ibun ho máscara, no tem que fo distância social. Ahunu Costa, Salma Maya ba media se fubon. Centro foi ensaiado uma aventura manfaia, se fubon apoio ikan nila hamutuk atus ida limanulu, ba comunidade grupo Tarzeto Sira iha bairro Malusun aldeia Cotalala suku leto forro posto administrativo Same município Manufai. Centro foi ensaiado uma aventura Manufai que se formou coopera hamutu com Caritas Australia Timor-Leste, Ministério da Agricultura município Manufai apoio ikan nila hamutu atus ida limanulo ba comunidade grupo Tarzeto iha bairro Malusun aldeia Cotalala suku leto forro posto administrativo Same município Manufai. General Manager Sefobom Antonino do Hotel Sarmento continua a encorajar grupo Sira a tu cuidado ikan hirak nebe Sefobom hone parceiro Sira apoio no nia resultado husi produção ne bele lori ba mercado no bele hasa economia família ninian iha futuro. Depois de entrega ikan hirak ne continua queda só assina nota de entendimento entre Sefobom ho grupo Sira positivo katak atu garante ninia sustentabilidade a tempo tuir mai atu la bele abandona. Entretanto, chefe do grupo sente contente tebes banhira simo no husik ikan hirakne eba kolam ikan refere no nia husu atu continua apoio sira hodi hadia no normaliza be mota nebe sempre aumenta e tempo udan hodi estraga sira nia kolam. E cerimônia lançamento husik ikan oangne marca presença husi estrutura Sefobom ARS no jornalista rádio comunidade 1912 Manufahi. Ahunu Costa, Flori Costa, Bamedia Sefobom. Iman Solidariedade Comunidade Manufai LSCM oferece necessidades básicas para a Comissão Técnica Covid-19 município Manufai.
Liman Solidariedade Comunidade Manufai, LSCM, oferece necessidades básicas nessa força, mina no supermi, ba equipa Comissão Técnica Covid-19 município Manufai, pode continuar a canalizar ba comunidade que bit like sira e município Manufai. Entretanto, o orçamento montante dólar americano atus 5 mas usi atividade angariação nebe makalau e fulan hira kliba equipa LSCM hetan tambah kontribusi máxima husi comunidade município Manufai Tomak e fulan março tinan região Rua Nulu. Objetivo atau apoio comunidade Indonesia e capital Dili e fulan hira kliba mas be equipa la consegue fo apoio ba vítima refere tambah Timor-Leste continua enfrenta pandemia COVID-19 o estado de emergência nebe estado que decreta e fulan março to fulan maio liba equipa LSCM decide de alocar hika orçamento ne para apoio comunidade bit like sira e município Manufai lihus equipa comissão técnica COVID-19 município Manufai nian nebe se distribui direta para comunidade bit like sira nebe identifica ona e município Manufai Ahono Costa Flori Costa Bamedia Sefobom Estrutura Sefobom apoio Aiwan Tanzania atus Rua Nulu Lima no Aiteca Tol Nulu Resinen ba comunidade Sira e posto administrativo Same município Manufai. Centro Fensai Dom Boaventura Manufai Sefobom apoio Aiwan Tanzania Hamu tuku na atus ida ba comunidade Aldea Trilolo suku Holarua posto administrativo Same município Manufai. General Manager Sefobom Antonino do Hotel Sarmento actuir ba media Sefobom kata que estrutura Sefobom oferece Aiwan Tanzania hun atus ida ba comunidade Sira o insaka da família belekuda e sirenia quintal atau garantia ba futuro no sira bel consumo e fuan barak liu ba sirene isin no ai sira nebe oferece mak Tanzania de Objetivo hoje mais tira lolo né atau homoto comunidade oferece ba comunidade Aiwan Tanzarinas atus ida ba comunidade para insama que cada família bele kuda Aiwan né e sernia família ia ser no quintal, que ia ser no bairros na vez ela ba, para tu garantia ba futuro ida nebe maka dia ba ser no moris atau bela consumo ai fuam baraklio ba ser nisin. Tamane maka ita hanoi kata atau orienta comunidade ba consumo ai fuam sira, ita tem que hamoto ko comunidade, ia tempo clima udang anisane bela kuda ai fuam baraklio ia comunidade nilai. Maka ai serna beta haru kamahinene so Tanzarina de ai wan Tanzarina motuk maka atusida para tu foba comunidade cada chefe de família será bela cuida ihane para hode garantia basarnya futuro nutrição ida dia la além de iha mostinha será tem possibilidade fuam para serna vida General Manager ne saliente tan katak aktividade ne se continua ba iha aldea faturai ho ai oang nebe hanesan no aite kamutin balu atu hodi bele kuda basira ni rai nebe dadaan no apoio ai oang ne mai husi struktura sefowon la os husi agência depois de ida ne avanita se continua ba aldea faturai para tu mos continua ai fuanesan kuda Tanzarina além disso ho aite ka Filipina balu nebe makatu foba comunidade ya parte ne ba tambasir ne raimos ya ne ba íamos ameaças ba rai dada então atu colocamos a Aiwan balu manesan além de Tanzarina vamos a Iteca Filipina né para comunidade belekuda ya aldea fatra Sefi aldea Trilolo senti contente belesima Aiwan hirakne tamba Aiwan ne rico vitamina balabarik sia e futuro no bele distribui ba mercado. Sei nami contente tamba hansan Aiwan Tanzarina ne hansan hasil vitamina ida pa futuro pa lavar sira pa bambeirua fornece amos anesan bambeirua lavar sira mos bele consumo ka o ami mos bele lori pa mercado ne ami contente dia kina mai alde terlalu pa comunidade foto ka Aiwan Tanzarina wan hetan atusida mai be hetan det emanain teknologi mak foto balu hun 5, balu hun half, balu hun nen. Nebe masan lato keluarga hat nulit 5 dolar atau maybe hetan tunurusin 5 maka tu kuda Tanzania wa.
Entretanto, comunidade sira nebe hetan ayoan na hamutu kumakain tol nulu resin lima, makhetan no balon lahetan tambah balon foti barakliu sira selu. Se for vamos apoio ayoan Tanzania hamutu kun lima nulu ba organização CCDC ho di bele kuda iha redore CCDC ninian ho di bele formatak ba fatin refere no mos bele konsumo iha futuro. General Manager se for Antonio Dotel Sarmento ba media se for katak ofresa ayoan ne ba CCDC tambah organização ne organiza jovens no saia nesse colégio ida ba jovens sira iha nível educação não formal para garantir qualidade ciência ba futuro líder ida nebe bele halo trabalho ba sociedade fom. Antonino acrescenta tangkatak CCDC kuda hun 5 nulu si bele kuda aumenta iha tinan hat no 5 tuir mai. Centro foi ensaio da Boaventura, onde ni stiba rasi, cada cortina ainda né, contribui a horis ba comunidade. A horis ida de ni modelo maka Tangerina. Namanya ya lorong horberua kita kuda Tangerina hong atu sida ba comunidade ya tiri lolong. Forse kia hitu nulu resen lima ya comunidade fatrai. No wen hong lima nulu ba CCDC também ni organiza jovem. CCDC Morris acumula jovem sira. Então CCDC nessa fato em colégio ida ba jovem sira e nível de educação informal ida para tu garantia qualidade de ciência vai ter influência ser para futuro líder. Futuro líder ida nebe laos atu cair map para bela bahetan trabalho rumah ya office mas futuro líder ida nebe ho qualidade de liderança, ho qualidade de inteligência atu garantia uma trabalho para sociedade fom, né? Maka inisiativa nebe de forma também mak se formos a recata pertinente tu tebes atu mos for Tangerina Wambalo ba CCD oni ni jovem sira bele kuda ya fatin dane para insama ka wanhira jovem sira aprende lian inglês aprende lian sira selo kansa português e também e nível IT ka computadores sira mos integrar no agricultura para insama ka tu animado ho agricultura para o de acrescer o tam pensamento pensar ser niam para futuro ida na bedia mané o informai CCDC ai hun 5 nulu Tangerina hun 5 nulu honi objetivo kata kuda hun 5 nulu ne ia CCD ni 5 se fortan hun 5 nulu bawen ia tinan hat ka o 5 maitan sira se aumenta barak litam. Sefi aldea fatuku Domingos Dias Marsal recomenda ba diretor CCDC atu cuida ai hirakne hodia no belefan mos ba comunidade sira iha area refere. Entretanto diretor CCDC Carlito Marsal ba mede sefobom katakne parte orgulho teves ho presença sefobom ninian hodi oferece Tangerina hamutu kun 5 nulu ida ne saya ne san responsabilidade CCDC nian no nia garanti a tempo tu irmai se colheita e fuan refere. Bem, hanesan responsabilidade da organização ida ne itu tuh tene kata organização ne foi Morris besi kona tu halotinan tolo ita religion atividade bara kira nebe maka liona yatinan tu liba hanesan responsabilidade na fatin orgulho a presença se for bom nian laos na foi idane mas antes idane se presença e manufai ita sempre halo ita sempre apoio malu em termos de lingkungan pohon kerja pohon malu ya konsep vida aktivis ini ya saudara civil tane ohin lorong mana kita ne sepok lori hakata mai ya fatin sisi di sini yang nuru oferece Tangerines hamutu hun 5 nulu dan sansa responsable dari sisi di sini no satu encourage tan sisi di sini bele assumir ni responsabilidade ne fortilitan para bil cuida saída maka ita inicia tu halo tane CCDC se promete kataka ai hun 5 nulu nebe mako oferece ohin data de 28 de maio 2020 CCDC se garantia kataka iha loron tuirmai ita se coleta ni resultado ba ai horis nebe mako oferece o se fobom hun Tangerina hun 5 nulu ne atau replanta fila fale katak ita tese ai hun ide ita kura fale ai hun ida ba fale ne fatin para natureza na fatin furak kores agricultura ninian tane espera ya tienen lima mai ambiente sisi di sini se hafutar ho kores agricultura lihusi ai horis Tangerina no amila hal compromisso
anesan responsável organizar lá compromisso mas bem ane se assume a minha responsabilidade vai horis lima nulo nebe maka oferece o se for bom Diretor nemos na fatin garante ho di cuida na fatin aine iha futuro. Ahono Costa, Flori Costa, Bamedia, se for bom. Centro foi inside um Boaventura Mão faz se for bom, apoio necessidades básicas para a congregação CIZ Berg, nomas comunidade que bit like seria posto administrativo alas município Manufai. Centro foi inside um Boaventura Mão faz se for bom, apoio necessidades básicas Macanesan Force, Mina, Supermi, para a congregação CIZ Berg, no comunidade que bit like uma kain hito e a suku dotik, suku uma berloik, no suku makidan posto administrativo alas município Manufai. E o programa era estrutura mútua com o secretário de comunicação Covid Santos Encia, município Manufai, jornalista ARS no rádio comunidade 1912, entrega San Hirakne ba responsável de Weberek, no continua for apoio direto ba comunidade que bit like sira nebe identifica ona. General Manager Sefubom Antonino do Hotel Sarmento hatete katak iha estado de emergência e da iha problemas barak tang ne Sefubom no sezere hamutu ko equipa Covid tun ba iha fatin hirak nebe makanesan mader sira organiza no italori buat terki ikrumah nesen sentido de solidariedade mabe idane numero labele responde ba hotu. Di uma sus equipa sernai tamai cara toba ya fatin siran sene. Para atual saída, primeiro atau dehan estado de emergência ni às vezes tem problemas barak. Tem problema tamanema kita dehan ita tumba comissão Covid né, equipa Covid manufainya né, liu mosu se fobom, mosu zede akara o ARS sira, akara kita laba comunidade sira, ita laba ya fatin sira nabe maka às vezes laba jovem sira nabe madre sira organiza, ita lor netik buat kikuang on rumah bafohela ba. Anesan sentido de solidariedade ida para tu contribuir sama ka dehan kata situação ne lori ta reforça malo aspecto sira ili ha nível sira rumah para tu sudah mas bem ninia número uma klabot ita fo ita tama ya uma ida ba uma ida ita hari uma sira bem maka layak kibit ita fo netek força caída basira. Representante CF Aldea Weberek Augusto da Costa hatete katak azul hirakne equipa sira ofrece mas que la barak mebe ne tu sira ne gbi traseg. Ao representante CF Aldea neve anesan mam sira ohin mai fa azura saun ne buat neve mas que la barak mebe tuan ne ida ne tuir sir ne gbi força neme ita tenga agradece neve buat sira mesira formai sim nomos ita laluan fonet obrigado basira tamba sira mos ia situação irane sira mos tur sine esforço toma mas que ia situação COVID-19 mas vai ser nesse esforço sira vai oferecer net buat me lavar mas vai toma isso. Entretanto, o secretário de comunicação Covid Santos Encia, município Manufai Sisto Constantino Pinheiro ba media se fobom katak ita hutu ia responsabilidade moral no apoio malo la significa balo ia liu no balo la iha mabe ita koko atu junta mutuk força hirakne o di hasoru desafio no obstáculo nebe oras ne emosu dadau. Hin loron itu ia responsabilidade moral ba malo para tu pele fo apoio ba malo. La significa kata partida la heliu, partida maki heliu, maybe ita koka tu junta tau moto kita ne força moto ko dia soru desafio, obstáculo, hambatan ser nabe maka saihela muselo agora da down. Anuin parte secretariado comissão Covid nian laiha equipamento nabe makbarak, maybe ita ne força maka parceiro sera hotu nabe maka existe ita ne município. Ao mesmo tempo, o parceiro será o Dili, o nacional para tu bela apoio comissão, não é? A tu bela serviço a moto pode bela ajuda na comunidade será, lili o hala prevenção vai a COVID-19 para dokan o mora será. Nós bela hetang apoio humanitário rumah tu bela fornece fale vai a comunidade será.
Sisto haktuir katak parte sekretariado la iha equipamentos na benaton, mabe ita iha força mak parceiro sira na be existe iha município manufai no nacional, atu bela serviço mútuo apoio ita nia comunidade sira o insa bele hala prevenção ba COVID sanusensia, aho no costa Rita Alves ba medias fuon. Tuirmai ita barona hamutuk entrevista badak na media sefubom halau ho autoridade local no sociedade civil sira kona ba extensão estado de emergência baral tolo iha Timor-Leste. Bom, nessa sociedade civil, kata extensão estado de emergência né, é importante untuk garantir seguro ida baita na sociedade, onde desviar ka onde acesano se COVID-19, mora sida na perigo ba mana vida. Nessa sociedade civil ela está aceita, mas aceita estende estado emergência, executor siramos tem que casar atu o insama ka executa rápido apoio que quando ser na bema ka ser rasical na compromisso da comunidade dele. Lilio, ita na comunidade vulnerável sira, ita roto atende muito bem 3 meses, ia estado de emergência. Itane povo bara que moris ela é risco, lili povo metade é vulnerabilidade, moris, haurase que a nessa sociedade civil, ao percorre ia tassi, a itane comunidade bara que vulnerável teves, susar acesso bahan suficiente basar na vida, e susar acesso osam basar na vida para tu insama que coloca osane bele rola batruno basar na necessidade básica. Também está outro atene consciente que além de estar em emergência e risco bote da fuente da afeta Timor-Toma que lhe mas a comunidade anufai rasik simo inundação na bema que quase estraga total comunidade niha e a área rural serba. Também que a necessidade civil é kata que extensão vai estar em emergência necessário, mas bem necessário mas até executar rápido e executor sira ato for resposta da comunidade vulnerável ser nini hakara ki a situação ida nebe maka sira hen hela tamba hauda la bara katete kata ita estende estado de emergência tamba coronavírus mas be figura político sira ema sira ho vida diakne nia goza hela mas be ema kik sira hakara ne etan hen la tendência econômica tendência financeiras baser ne moris be nema ka problema barak na be maka ita hen kata Estado, liliu executor sira, governo tem que atender insama ka rápido atuação e a situação é bem mais pouco assim. Dia menos magna, hone extensão estado de emergência sira tem suca fatin bem mais bele estende estado de emergência ida mais controlado. No fatin da bem mais tem fone espaço baita na comunidade sira tulor ser no produto sira para mercado. Exemplo yang mai hatir lolorase kaware emani pipino sira tasa garbiro de. Tambah sama ni tasa garbiro no inutil. Tambah sira rasik labele lori buat neba mercado dehang transporte labele halai bla 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 bla. Então ita tem consciente ona kata mercado tem que lori espaço ida para comunidade bele lori sira ni produto neba mercado tu bele heta netik centavos ida ka rua pode garantir sosanetik mas em Roma mas mida Roma nebe sira precisa ia sirni família atu consumo kalang holoron. Tamane maka extensão ne tem que cita kriteria saída maka bele para tu insama maka ba extensão terceiro ne foi espaço para comunidade atu bele lokean ba mercado halo business ou nia produto dele. Dia ka hansan estado de emergência ne ba dala tolo ba fulan tolo. Mai be hansan dificuldade hasori haldeia tili makami aldeia ke rurais do ku mercado antaun amil acesso mercado tambah amne produto lokal ne hanesa naifuan anesan koto serne dodo karbil tambah seda kita buat serlasi sebagai tambah do depois transporte lá depois vai renovar labele acesso label lori to mercado depois também tem cumprir estado de emergência ne labele lori sasam vai mercado tambah ide ne comunidade lá lá se supermercado depois ia detne faten iPhone serne koto ne pele dodo karbiro dia da comunidade tem que fiar do ni buat di estado de emergência ne buat tidak ke moras ita hasoro moras buat di COVID-19 hasoro ia Timor-Toma ida ne ita tem cumprir tambah
ida ner lao satu buat kikida buat tidak ke ita kar la toman buat tidak moras desfai la bahia timor ipa mundu toman ida ni ita tinggi fiat ini ba stadi marsensi ba Muere yane be, o hantia ya isin haluha sikatui. Muere yane be, o hantia ya isin haluha sikatui. Muere yane be, ni dia como sentito atolia la cona. Muere yane be, ni dia como sentito atolia la cona. Ay, ahora dove, ahora nulik debes osura helaba, o te tu helaba. Ay, ahora dove, ahora nulik debes osura helaba, o te tu helaba. Muere yane be, o hantiane isin haluha sikatui. Muere yane be, ni dia como sentito atolia la cona. Matene chiane be, comprende buat simples la comprende. Matene chiane be, comprende buat simples la comprende. Matene chiane be, hatene mundu do maklalehan la hatene. Matene chiane be, hatene mundu do maklalehan la hatene. Ay, ahora dove, ahora nulik debe, osura helaba, o te tu helaba. Ay, ahora dove, ahora nulik debes, osura helaba, o te tu helaba. Matene chiane be, comprende buat simples la comprende. Matene chiane be, hatene mundu to maklalehan la hatene. Leine yane be, ya kona e mabalu la kona e maselu. Leine yane be, ya kona e mabalu la kona e maselu. Justiça yane be, defende e mariku hane makik. Justiça yane be, defende e mariku hane makik. Ay, ahora dove, ahora nulik debes, osura helaba, o te tu helaba. Ay, ahora dove, ahora nulik debes, osura helaba, o te tu helaba. Leine yane be, ne kona e mabalu, la kona e maselu. Justiça yane be, defende e mariku hane maki. Muere yane be, o hantiane isin haluha sikatui. Muere yane be, ni dia como sentito atolia la cola. Matene chiane be, comprende buat simples la comprende.